Oi, é, tá. Desculpa, eu fiz um erro aqui, que eu não liguei o microfone no YouTube. Bom, vamos começar tudo de novo. É, Bom, meu nome é Gustavo Frente, eu sou professor da Univasf, professor do Colegiado de Ciência da Natureza. A gente vai começar mais um vídeo do Convite Univasf, que vai responder vários problemas, várias dúvidas que existem sobre a pandemia e sobre assuntos relacionados à pandemia. E hoje a gente vai falar sobre cuidados com o pet durante essa pandemia, né? Durante o isolamento social. A gente vai falar hoje com o professor Marcelo Faria, que é do Colegiado de Medicina Veterinária da Univasf também, da Univasf Petrolina. Mas só para começar, a gente vai falar primeiro dos casos que nas cidades em que a Univasf tem campus, né? Como segunda-feira a gente falou, a gente fala hoje também. Em Petrolina a gente já bateu os 700 casos, bateu hoje o 700 casos, temos 700 casos redondo. Em Juazeiro a gente aumentou para 558, Senhor do Bonfim foi para 126, São Raimundo Nonato, que parece bem preocupante, tem 314, pelo tamanho da cidade, é uma quantidade bem grande de casos. Salgueiro 115 e Paulo Afonso a gente tem 140 casos. Todos esses dados são dados de hoje ou de ontem, né? O Juazeiro teve de hoje, o Senhor do Bonfim também, o resto são casos de ontem. Mas apresentando o nosso convidado de hoje, o professor Marcelo Faria, ele possui graduação em Medicina Veterinária, mestrado e doutorado em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área de Medicina Veterinária com ênfase em clínica e cirurgia animal e atua em ensino, pesquisa e extensão nessa mesma área, na área de anatomia de animais domésticos e silvestres. Ele é professor associado da Universidade Federal do Vale de São Francisco desde 2006 e coordena o projeto de extensão do Museu Itinerante de Anatomia Animal e também ele é membro da Sociedade Brasileira de Anatomia. Com vocês, professor Marcelo, seja bem-vindo. A casa é sua. Tem alguma coisa a adicionar sobre a sua... Não, inicialmente, então, Gustavo, todos me ouvem? Está me ouvindo? Tá tudo certo. Tá. Ok. Então, inicialmente, Gustavo, eu quero agradecer imensamente pelo convite e desde já lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que não só a instituição ganha muito com isso, mas também a comunidade, de maneira geral. Às vezes tem algumas temáticas, tem alguns eixos que nós abordamos muito dentro de sala de aula e só os nossos alunos é quem tem acesso. A gente observa muitas vezes, até lá na internet, nas redes sociais, que existem algumas dúvidas que surgem por parte da comunidade em geral e que muitas vezes acabam virando mitos. E é exatamente nesse sentido que eu gostaria muito de abordar essa questão. Quando você veio e me convidou, nós começamos então a vislumbrar quais seriam as possibilidades de abordagem. Eu acho que isso veio muito a calhar. Já são alguns meses que nós estamos nessa pandemia, em isolamento. Como você bem retratou, são 700 casos aqui na nossa cidade. E Tá crescendo rápido. desculpe, não E tá ouvi. crescendo rápido, né? E está crescendo rápido. Então, é uma preocupação muito grande de nós imaginarmos todas as possibilidades de transmissão dessa doença, seja pessoa a pessoa ou outras maneiras que podem existir aí de transmissão do Covid-19, né? Mas, para quem é de fora, algumas pessoas vieram me abordar e falaram, quero ver se eu vou assistir vocês, né? Matar um pouco a saudade também do Marcelo, não só do professor Marcelo, mas a nossa universidade ela está aqui no Vale do São Francisco, no submédio do Rio São Francisco,
bem aqui na divisa com a Bahia. Nós estamos aqui no nosso campus, aqui nesse momento, eu estou aqui na universidade, e fica em Petrolina, na divisa com a Bahia, onde do outro lado da margem, na margem direita do rio, nós temos Juazeiro. E isso que o professor citou, esses 700 casos, eles são apenas numa única cidade, somente aqui do lado esquerdo, na margem esquerda do rio, Petrolina. E isso é bastante preocupante, porque a gente pode imaginar que tem uma outra cidade de igual porte do outro lado do rio, e que eu não sei se o professor Gustavo saberia me dizer, mas provavelmente deve estar com um número bastante similar. Saberia dizer qual é a quantidade que nós temos lá? 558, confirmado. Tá, quase a mesma coisa. 558. Considerando que Juazeiro é um pouquinho menor, tem uma população um pouquinho menor que Petrolina, tá mais ou menos Mas a gente... na mesma época epidemiológica, né? Mesmo patamar. Sim. Então, são aproximadamente aí 1.500 pessoas aqui na região, isso com aquele mesmo pensamento, né? Nós devemos ter aí muitos casos que não são notificados, muitas pessoas que não chegam a ser atendidas, muitos que não desenvolvem a doença, e então fica um pouco difícil você precisar com exatidão exatamente qual é o quantitativo de casos que nós temos na região. Mas agradeço por me dar esse espaço para poder fazer esse preâmbulo, viu, Gustavo? E vamos lá, fique à vontade. A casa é tua. Mas, começando, eu acho que a gente começar nessa coisa de pets e tudo, falando sobre os pets, eu acho que é importante a gente falar, principalmente, se os cachorros, gatos e sei lá, que outros animais as pessoas têm em casa, por exemplo, hamster ou qualquer coisa assim, eles podem pegar o coronavírus, eles pegam o coronavírus, eles podem passar o coronavírus pro ser humano logo depois, ele pode morrer pelo coronavírus, pode ser um caso grave, geralmente é um caso leve, se pega e se é transmissível, né? Porque tem esse problema de duas vias aí, né? Às vezes, geralmente o gato não sai tanto de casa, então o dono provavelmente vai pegar o coronavírus e vai trazer para casa, mas nunca se sabe, né? Sim. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos só compreender algumas denominações, alguns conceitos bem básicos, né? Nós temos uma denominação, uma palavrinha chamada zoonose. A zoonose é aquela doença que passa do animal para o ser humano e pode ser também transmissível do ser humano para o animal. É chamada de antropozoonose, né? Agora, os animais, principalmente aqueles que a gente tem mais contato no nosso cotidiano, cães e gatos, eles têm sim um coronavírus, tem uma coronavirose, mas é espécie específica, somente desenvolve naqueles animais. Um exemplo, então, nós temos a coronavirose canina, que provoca diarreias, vômitos. Existe a coronavirose felina, que acaba gerando uma peritonite, que é um processo infeccioso na região abdominal. Agora, nada tem a ver com a coronavirose humana, que é essa coronavirose que nós estamos vivendo agora, porque existem uma série de coronavírus, tanto humanos quanto animais. Mas o Covid-19, ele, até onde se sabe, porque é uma coisa muito recente, ele é específico do ser humano. Possivelmente, ele deve ter tido origem em animais, mas animais que são considerados silvestres ou animais exóticos, que nós sequer temos aqui no Brasil. Cão e gato, ele pode transmitir a coronavirose, o Covid-19? Diretamente, não. Mas, nesse caso, como professor, como você falou, né, Gustavo, um animal, às vezes, que vai para a rua e entra em contato com uma pessoa que tem a coronavirose. Assim como qualquer outro objeto inanimado, um objeto inanimado, qualquer outra superfície que você vai e coloca a sua mão, um corrimão de escada, um objeto, a pelagem do animal, ela funciona como um meio de transporte
para o coronavírus, mas não vai transmitir diretamente, o animal não vai transmitir diretamente para o ser humano. O que é que nós temos um conselho que rege a nossa classe veterinária, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que é que ele preconiza? Olha, se você tem um animal e esse animal está convivendo com um paciente que tem o Covid-19, mantenha esse animal na quarentena. Assim como você vai ficar em quarentena, você não vai sair por aí transmitindo o vírus para outras pessoas. Tem perigo do animal pegar de você e transmitir para outra? Não, hipótese alguma. Mas o vírus, ele pode ser expelido pelo portador, pelo paciente humano, transmitir e aquilo ficar na pelagem do animal, e o animal, então, acabar carreando o vírus para outro recinto, para outro lugar e para outras pessoas. Então, fazer carinho em cachorro no meio da rua é melhor deixar para outro dia. Pode fazer sim. Lava Animal a mão também depois. precisa de carinho, é carente. Lava a mão ou usa o álcool. Sei, Pode sei. fazer sim. Tá, então, pelo que você falou, o melhor é não passear com os cachorros na rua ou isso não tem nada a Não, ver? não. A gente, porque veja só, muitos cães, eles acabam, a gente acabou antropomorfizando o animal. O animal se tornou muito próximo ali do ser humano e acabou adquirindo alguns hábitos do próprio ser humano. E ainda mais o cão, ele vai se amoldando muito ao cotidiano do seu tutor, né? O tutor seria o que a gente chamava há pouco de proprietário. É que como o animal ele não é objeto, a gente não costuma mais chamar de proprietário, nós chamamos de tutor. E aí, aquele tutor, ele tem o hábito, muitas vezes, de sair uma, duas ou até três vezes com o seu animalzinho para passear na rua. O animal, portanto, ele já fica aguardando aquele momento, um momento para ele poder urinar, poder defecar, fazer xixi, cocô na rua. É um momento que ele sai do seu ambiente caseiro para poder interagir com outros animais, poder ver gente, que a gente também precisa ver gente, e o animal também precisa, é um ser sociável. Então, você muitas vezes acaba gerando transtornos fisiológicos, mas também transtornos psíquicos. E isso acaba se refletindo no dia a dia do animal. Animais que se automutilam por você mudar, alterar aquele cotidiano do animal, o animal que está esperando num determinado horário poder sair para poder defecar, poder urinar, pode gerar problemas renais, e o animal fica retendo tanto a urina ali, vai chegar uma hora, claro, que ele vai acabar eliminando aquela urina, aquelas fezes no ambiente caseiro, no ambiente doméstico, mas não é ideal. Agora, posso andar em qualquer lugar? Posso andar em qualquer horário? Esse é que é o X da questão. Você deve continuar com os passeios com o animal. Eu mesmo, eu saio, né, com a minha filha mais nova e com as nossas duas cachorrinhas, nós vamos andar todos os dias praticamente, vamos andar na rua com ela. Mas primeiro, evitar espaços públicos onde você tem um grande aglomerado de pessoas, horários onde você tem grande quantidade de pessoas, ali você vê em algumas praças, né, aqui principalmente em Petrolina, pessoas malhando, fazendo exercício ao ar livre, e os animais acabam interagindo ali com aquelas pessoas, além de interagir entre eles também. Então, passear pode, contanto que você evite grandes aglomerações e determinados horários ali onde tem maior grupo de pessoas. Certo. Então, tem que passear com os cachorros mesmo, não tem que evitar, não. Deve. Mas com cuidado. Sim. Isso. Aí, só para complementar também, vou dar mais uma vez o meu exemplo doméstico. As nossas cachorrinhas, elas dormem conosco no quarto. Então, eu chego da rua e vou deixar o animal ir para dentro da minha casa com aquelas patinhas, né, com a mão, com o pé sujo. Não, eu faço a higienização. Só tem algumas questões que a gente precisa atentar. O que eu vou usar? Eu vou usar o álcool gel. A gente tem que procurar evitar, porque
Você já viu o cachorro transpirar? Ele não tem a Transpira pela sudorese. boca, né, na verdade. Na realidade, o que ele tem ali é só a troca de calor. Aham. Mas ele não vai transpirar na pele. Como é que ele faz as trocas de calor dele? Através da respiração, né? Salivação, e ele tem também algumas glândulas sudoríparas nos coxins, que a gente chama, que são aquelas almofadinhas que o animal tem nas patinhas. Só ali ele transpira. O animal, então, ele chega da rua, o que é que a gente tem que fazer? Vou passar álcool gel? Lembra que se você passar álcool gel, você vai ressecar demais esses coxins, essas almofadinhas que o animal tem. Uma outra questão está relacionada à ingestão. O animal, ele para muitas vezes, está sem fazer nada, o que a gente faz? Vou comer alguma coisa, vou assistir uma televisão, vou jogar uma bola. O animal está lá sem fazer nada antes de dormir e começa. E vai lambendo a mão, vai lambendo os pés, né, as patinhas dele, e muitas vezes acaba ingerindo resíduos de compostos químicos, de substâncias químicas. Então, o ideal é você utilizar lenços umedecidos, pode ser aquele lenço umedecido de bebê, até de preferência sem odor. Você faz a higienização, limpa entre as unhas, debaixo das unhas, debaixo, entre os dedos e também entre as almofadas, que tem grandes espaços ali, você limpa entre as almofadas e depois seca. Pode lavar com água e sabão? Pode, mas tem pessoas que andam com animais 2, 3 vezes ao dia. E se você não secar muito bem, apesar de Petrolina ser muito quente, agora nós estamos num momento com um clima um pouco mais ameno. E você pode deixar ali um ambiente extremamente úmido, o que favorece a proliferação de bactérias e fungos, e você pode ter um problema maior ali se você não fizer uma boa higienização e uma boa estética, vamos dizer assim, né? Cuidar da mão e das unhas do animal. E não é só por causa do coronavírus, seria por dezenas de outras coisas também que pode bater na rua, né? Sim, existem uma série de patógenos, uma série de doenças que o animal ele vai para a rua e acaba transportando para dentro de casa. E aí foi até interessante tocar também nesse assunto. Muitas vezes a pessoa ela pega e solta o seu cão, o seu gato na via pública. Meu gato está acostumado a ir todo dia para a rua, meu cachorro ele não fica sossegado se ele não vai para a rua. Eu estou correto em fazer isso, pensando pelo lado do animal, né, no bem-estar do animal, de poder interagir com o ambiente, de poder interagir com outros animais, tá excelente. Mas pense sobre o ponto de vista da saúde pública. Você pode estar permitindo que esse animal ele entre em contato com outros animais, pode acabar adquirindo algum tipo de doença, uma infecção, aquilo se propaga no meio para outros animais, e aí, para aqueles que pensam no próprio umbigo, né, a gente vai levar para dentro de casa isso. A gente vai permitir que esse cão, que esse gato, que vai para a rua, interage, sabe lá com o que ou com quem, e tudo que ele está interagindo, ele está trazendo para o seu ambiente domiciliar. Fora isso, existe o risco também do envenenamento. Às vezes a pessoa não vai envenenar o animal. Muitas vezes nós observamos aí nas redes sociais uma série de cães, gatos que vêm a óbito por envenenamento. Muitas vezes não é o envenenamento, a pessoa não fez aquele envenenamento para matar o cão ou o gato, mas foi para controlar o número de roedores, de ratos ali na região. E o animal, o gato, ele vai lá e acaba ingerindo aquela isca que foi feita para o roedor, o cachorro vai lá e acaba ingerindo. Ou até, Então nós até pega o temos próprio animal, né? Ou até pega o próprio rato que tá lá envenenado, ele vai lá e faz. envenenado e acaba se intoxicando, se envenenando por tabela. Então, nós temos atropelamentos, que eu não citei, atropelamentos, envenenamentos, intoxicação e o principal deles em momentos de pandemia, que é a transmissão de doenças para as pessoas que residem na mesma casa que esse animal, né? Aqui em casa a gente passeia só com a coleira mesmo, mas tem uma delas que não pode ver uma porta aberta que sai correndo, né? Então, faz tempo que É, ela não foge, mas ela
gosta de sair correndo. Você sabe que no caso do cão, você consegue controlar um pouquinho mais, o gato é pior, né? Então, aqui em casa a gente tem 3 gatas e 2 cachorras, né? Mas as gatas são bem tranquilas, né? A, a cachorra mais velha é super de boa também. A cachorra mais nova, que não é uma criança também, já tem os seus 10 anos, é extremamente agitada. E ataca, e quer pegar as gatas, quer brigar com a cachorra mais velha, quer fazer tudo. Tipo, e a gente até Sim. viu que deu uma piorada nela nesses últimos dias, né? Nesses últimos É. meses, né? Teve a ver com que a gente se mudou de uma casa que tinha um espaço externo maior, para uma casa que tem menos espaço, mas também pode ter a ver com o fato da gente ter ficado mais em casa, né? Ter segurado ela, não ter passeado tanto, né? Segurado um pouquinho os passeios, diminuído a duração dos passeios. E como é que a Sim. gente lidaria com essa energia que sobra nesses cachorros? Ah, sim. Eu vou até, para não perder essa sua pergunta, né? Porque eu me recordei aqui de um ponto que é importante também, que diz respeito ainda à doença, me permita voltar a essa questão, que faz menção a carrapato, pulga, piolhos, sarnas, e isso também é zoonose. São aquelas doenças que podem passar do animal para a gente dentro de casa. Então, no caso de cães, no caso de gatos, o animal ele pode ir para a rua e trazer isso para dentro de casa. E como a gente está hoje preconizando que as pessoas permaneçam dentro de casa e evitem visitar alguns estabelecimentos comerciais, né, a exemplo do próprio veterinário, né? Eu acho que é importante que também se atenha em relação a esses que a gente chama de ectoparasitas, que são esses insetos, né? Piolhos, carrapatos, pulgas, sarna, que além deles trazerem esse transtorno, o desconforto para a pele do animal, acabam transmitindo doença também para o próprio animal e para o ser humano. E daí ainda Mas o ser humano a gente vai ter que sair de casa para levar para o consultório veterinário, né? isso. Se botando em risco de novo, de conviver de pegar o vírus, alguma coisa assim, né? Então é bom evitar. Sim. E aí, até complementando essa questão, eu marquei aqui, tá anotadinho a respeito da Aham. energia, vou falar já já. Mas em relação às visitas ao médico veterinário, elas devem acontecer. E aí tem alguns quesitos que são importantes de serem elencados. Primeiro, para que é que eu vou ao veterinário? Num caso como esse que a gente falou, a respeito do animal adoeceu. O animal ele está com pulga, está com carrapato, sabendo que esses insetos transmitem doenças para o meu animal. O animal muitas vezes ele fica anêmico, ele fica com outros problemas fisiológicos que não só aqueles relacionados à pele. E eu então preciso ir para o veterinário. Posso ir? Pode. Primeiro, me ater a alguns elementos básicos que a gente tem falado muito na mídia e também propagado isso de pessoa a pessoa, que é máscara. Vocês mesmos, acho que quando começou a live, eu estava com uma outra servidora aqui na sala, né? Então, a máscara, vou ao veterinário, já levo só o animal, não vou sair com a minha renca de Não vai a família criança, inteira levar no esposa, veterinário. família inteira. Vou até o veterinário e tomando o máximo de precaução possível, né? Agora, no caso da clínica veterinária, do consultório veterinário, uma dúvida que sempre surge olha, eu estou no momento de quarentena. Eu devo ir para o veterinário para vacinar o meu animal? Ia perguntar Deve, exatamente isso. deve. Deve por quê? Tem uma série de doenças que acometem os animais e que não existe a necessidade dele entrar em contato direto com outro animal. Basta que ele vá até a frente da sua casa, passou um animal doente ali, o vírus
como a gente está vendo hoje, muita gente já sabe como se propaga um vírus, né? Uma das formas de se propagar um vírus, né? Com um simples contato, uma aproximação. E aí nós temos as vacinas, a vacina de cão, que é hoje nós temos a óctupla, a V8, a V10, V11, que protege aí contra uma série de bactérias, de protozoários, também de vírus, aonde você, então, protege o seu animal de determinadas doenças. Isso falando dos cães, tá? No caso dos gatos, também nós temos a tríplice, a quádrupla, a quíntupla, que protege contra 3, 4, 5 tipos de doença, respectivamente. Tem lá a coronavirose, mas não adianta eu ir até o veterinário. Hoje eu vou ao veterinário porque já tem lá no meu veterinário, ele colocou um selinho na carteirinha do meu animal dizendo que ele está protegido contra a coronavirose. Mas essa vacina protege contra a coronavirose do cão, do gato, como nós já dissemos. Se nós já tivéssemos a vacina, nós não estaríamos vivendo ainda esse período de quarentena, de pandemia que nós temos nesse momento. Eu ia falar exatamente isso, né? Teve uma fake news faz alguns meses, assim, de um cara filmando a carteirinha de vacinação do animal dele, falando, olha só, tem vacina para coronavírus, o governo que não quer dar, ou sei lá o quê, dizendo que Sim. A gente já tinha vacina, só não dava porque não queria. Mas é o outro coronavírus, não tem nada a ver com o nosso. Nada. Tudo ainda está em nível experimental. O que diz respeito à vacina humana está em nível experimental, né? Então, vamos passar agora para aquele ponto que você chamou a atenção a respeito da energia do animal. E a gente sabe que quanto mais jovem o animal, mais energia ele tem. Isso né? não funciona por Tem Ela é bem velhinha e tá... Continua, né? Não, tem algumas coisas que a gente pode... Isso, você falou que aquela que tem 10 anos, né? Isso. Ela é sem raça definida, mas ela tem uma mistura de Border Collie, né? Diz que Border Collie tem bastante energia, né? Então, talvez seja por isso. Então, na realidade, assim, na natureza não existem raças. A raça ela foi um processo seletivo, né? Uma seleção artificial que nós fomos fazendo aí para obter determinados tipos específicos de animais, de raças que a gente tem hoje. Alguns que têm mais uma conformação anatômica muito semelhante ao ser humano, como são os animais que a gente chama de braquicefálicos, são aqueles que têm um achatamento do nariz, do focinho. Você pode chamar que é o boxer, o pug, o shih tzu, né, que é aquele peludinho. São animais que se assemelham bastante com as características humanas. Tem aqueles animais que as raças foram desenvolvidas, foram pensadas para serem animais de caça, animais de tiro, de corrida, aqueles que são animais que raças foram desenvolvidas mais para o ambiente doméstico, que seria um animal mais tranquilo. Mas, como você disse, Border Collie é uma raça que precisa de espaço, precisa de exercício, sabe? Eu posso citar outras. Labrador, acho que muitos assistiram aquele filme Marley e Eu, e é bem aquela situação, né, daquele cão hiperativo que precisa de espaço, precisa sair, precisa gastar a sua energia. Tem animais que já são um pouco mais tranquilos, a exemplo do Bulldog, algumas raças que já são mais caseiras, mais animais de companhia. O Shih Tzu mesmo, o Shih Tzu é um animal de companhia. Eu até costumava brincar, né, quando eu tinha clínica em São Paulo, falava assim que o cão mobília, que você tira ele de um lugar, coloca no outro e ali ele fica, né? É o cão mobília. E agora, é diferente do animal que você está dizendo, que é um animal que tem muita energia. Nesse caso, a gente tem que, então, começar pelo básico. O básico seria a nutrição. O que é o ideal para o animal? Ração e água. Ração e água.
Então, a gente não deve ficar implementando outras fontes de alimento, outras fontes nutricionais para o animal. Por pior que seja a ração, porque nós temos uma série, a qualidade da ração, ela varia de acordo com a matéria-prima que ela é feita. Então, ali eu já tenho todos os elementos básicos que até são instituído pelo Ministério da Agricultura, quais são os elementos básicos que deve conter uma ração no que diz respeito a cálcio e fósforo. Por pior que seja a ração, ali nós temos o mínimo necessário de cálcio e fósforo. Eu preciso fazer suplementação? Claro, se você está dando uma ração de baixa qualidade, você precisa fazer uma suplementação, mas que não é uma suplementação caseira. Eu não vou desenvolver, pegar aquele arroz, feijão, carne e tentar suplementar o meu animal. Com base na nossa dieta, na nossa alimentação. A gente precisa lembrar que o animal ele é carnívoro. Ele, na natureza, ele é carnívoro. Claro que, por tabela, ele acaba ingerindo alguma matéria vegetal, mas ele é essencialmente carnívoro. Se eu forneço qualquer outro tipo de alimentação para o animal, aquilo pode mudar o metabolismo do animal e, com certeza, ele vai ficar mais elétrico dentro de casa. Quer ver? Você tem criança em casa. Dá chocolate para essa criança na hora de dormir. Não, a gente já não tem como, não. Passou das 3 da tarde, já não ganha mais doce, não. Então, aí primeiro a gente começa com a alimentação. Segundo o que a gente, como que esse animal ele vai gastar a energia dele no meu ambiente doméstico. Aí, claro, aí cada um vai desenvolver a sua metodologia. Mas o fato de você brincar com o animal, tem muitos animais que gostam de brincar com garrafas PET. Você amassa a garrafa PET ou coloca água na garrafa PET, o animal fica lá brincando com aquela garrafa PET. No caso de gato, né? Gatos que são muito ativos. Às vezes você pega uma bolinha oca, coloca ali ração para o animal e o animal fica brincando. Brinquedos, você pode... dá para você usar a imaginação aí a perder de vista. Só tem que lembrar que o animal, ele fica roendo aquele brinquedo até a exaustão. E aí, quando ele cansou, ele vai parar. Alguns brinquedos, até mesmo no caso das garrafas PET, só um minutinho. Às vezes, no caso das garrafas PET, o animal ele acaba mordendo tanto e aquilo libera pedaços, fragmentos do brinquedo ou da garrafa, e o animal pode ingerir aquilo. Então, alimentação, atividade no ambiente doméstico. Agora, você quer ter tranquilidade? No final do dia, já muito próximo do horário que você vai dormir, claro, com cautela por conta desse distanciamento, as ruas estão mais ermas, né? Os lugares estão mais ermos e lugares escuros pode acabar sendo perigoso. Mas você queimar aquela energia com o animal, indo passear, indo correr, isso faz bem para a gente, porque nós vamos estar fazendo atividade física e, consequentemente, você vai gastar a energia do animal, né? Tá aqui marcado. Tá terminando a live, mais ou menos uma hora andando na rua com ela. É a melhor coisa, sabe? Que é complicado aquilo. Mas esse negócio de garrafa PET e tudo mais, a gente já tentou várias vezes. Ela destrói a garrafa PET em 2 minutos e já quer outra. Mas não tem. Tem que achar outros brinquedos, né? Sim, sim. Você falou de ração. É uma coisa que também é bastante importante nesse tempo, é que muita gente baixou a renda, né? Ou diminuiu bastante, ou perdeu o emprego, ou qualquer coisa assim. Existe algum problema muito grande de você diminuir a qualidade da ração, trocar a ração que era uma ração mais cara por uma ração mais barata, justamente por falta de dinheiro para comprar uma ração melhor? Vai ter algum Então, problema para os cachorros, para os gatos também?
Então, antes de entrar na questão da qualidade da ração em si, é claro que a pessoa ela está sem trabalhar, né? Pessoas que trabalham, vivem muitas vezes do comércio e tem na sua fonte de renda ali a sua loja, o trabalho, e às vezes são autônomos, né? A gente só lembra que, ao mesmo tempo que a casa de ração, o pet shop, ele também ele está tendo uma dificuldade no dia a dia com os seus clientes, com as pessoas que costumavam frequentar aqueles espaços, eles também acabam ficando com as suas rações ali de qualidade também ficam refugadas pelos clientes na loja. Eu acho que cabe primeiro, antes de falar da qualidade da ração, o proprietário do estabelecimento e compreender um pouco esse momento que nós estamos vivendo, diminuir um pouco o valor da ração, né, para repassar aquilo para a população de maneira geral. Acho que não é hora de tentar tirar proveito da situação, mas a gente tem que ser um pouco mais, trabalhar mais com a empatia com o próximo. Mas, deixando isso de lado, porque a nossa live não é sobre empatia, né? Mas vamos falar sobre a questão da ração. Primeiro, eu vou precisar alterar a ração que eu estou oferecendo para o meu animal. Eu vou esperar acabar a ração para fornecer a ração nova no dia seguinte? Não. Substituindo aquela ração. O que a gente geralmente aconselha eu tenho a ração nova e a ração velha. Eu começo, então, primeiro com 3/4 da ração velha para 1/4 da ração nova. Depois eu vou mudando meio a meio, até colocar 3/4 da nova para 1/4 da antiga e substituo completamente. Quanto tempo eu posso fazer isso? 3 dias. Você faz essa mudança gradativa em 3 dias. Por que tem que ser assim? Isso não é raro, né? Você já deve ter escutado falar, eu mudei a ração do meu cachorro, deu diarreia. As fezes ficaram mole, soltou o intestino, desandou as fezes do animal. Isso é comum. Alterar a alimentação do animal é a mesma coisa. Às vezes, quando a pessoa ela vem do sul, do sudeste, vem para o nordeste, a gente já está ambientado. Pronto, já tem o piriri que a gente chama, né? A mesma coisa no animal. O animal também tem essa questão. Agora, uma ração com qualidade inferior, ela também vai trazer consequências dos mais diversos. Um exemplo que eu posso dar é a qualidade da pele e da pelagem. Às vezes, o tutor do animal chega para o veterinário e fala assim, meu animal perde pelo o ano todo. É normal? Ele está ficando com falhas na pelagem? Não. Mas ele está trocando de pelo o ano todo. Isso aí é normal? Muitas vezes pode estar ligado está relacionado à nutrição. Se eu dou uma ração de baixa qualidade, eu tenho uma série de fatores fisiológicos envolvidos ali, que acaba refletindo na vitalidade da pele e da pelagem. Outra coisa, claro, que a gente tem que considerar no caso da pelagem não é só alimentação, tá? Tem aqueles animais que têm pelo curto, pelo médio, pelo longo, animais com pelo de crescimento contínuo, como é o caso do Shih Tzu, Lhasa Apso e Yorkshire, são animais de pelo de crescimento contínuo. Agora, tem aqueles animais de pelo curto e a cada 3 ou 4 meses o animal vai trocar de pelagem. Então, eu estou falando aqui da nutrição, não é a perda do pelo, a troca do pelo não está só ligada ao fator nutricional. Então, diminuindo a qualidade da ração, você também, em alguns casos, você vai perceber que o seu animal vai comer mais, porque ele vai precisar de uma maior quantidade de alimento, para ingerir uma maior quantidade de alimento para poder satisfazer o organismo dele também. É a mesma situação, você está lá na sua casa, de repente te dá aquela vontade louca de comer um doce.
O que pode ser aquilo? Você pode estar tendo a diminuição nas taxas de glicose no seu organismo, né, de açúcar no seu organismo, e você buscar uma fonte de maior quantidade de glicose para satisfazer aquela necessidade do seu organismo. É a mesma situação no animal. Às vezes tem animais que você percebe que ele está... o tutor relata que da noite para o dia ele começa a comer o canto da parede, ele começa a lamber muito a parede, começa a comer pedra. Não vou dizer que não dá para a gente afirmar que em 100% dos casos é isso, mas pode ser uma verminose que está diminuindo a assimilação de nutrientes, pode ser a verminose, o animal tem vermes no intestino, né? Então, pode ser também uma baixa, uma qualidade nutricional diminuída, e isso também pode fazer com que o animal, então, ele vá lá buscar assimilar nutrientes em uma outra fonte nutricional. Entendi. Lamber parede, tipo, ele tá buscando alguma nutrição, alguma coisa na parede? A questão não Como é é que que ele funciona isso? vai buscar a questão, porque é o seguinte, o animal que começa a comer pedra, começa a lamber determinadas superfícies, né, o organismo dele, ele interpreta como se aquela superfície ela tem um determinado elemento que está faltando na fonte nutricional dele. O que pode ser? Então, às vezes você tem fontes de cálcio e fósforo. O intestino delgado, ele é responsável pela assimilação do cálcio. Então, eu vou precisar, adianta eu entrar com a suplementação de cálcio? Não adianta. Então, só preciso a gente lembrar alguns elementos aí rapidamente de fisiologia, me permita. No caso do animal lamber parede, o animal comer pedra, chega o animal, o recém-chegado ali na sua casa, filhotinho, o que é que o veterinário mais antigo falava? Vamos entrar com cálcio. Tem uma série de cálcios aí no mercado, bate a casca do ovo, vai jogar a casca do ovo em cima da ração. Então, primeiro, o cálcio, ele é naturalmente assimilado pelo nosso intestino. O que é que ele precisa? Energia solar. Para que energia solar? Para estimular os receptores que a gente tem na superfície da pele. Esses receptores vão agir nos rins e vão levar à indução da produção da vitamina D3, que é o dihidroxicolecalciferol, que vai agir no intestino e levar à absorção de cálcio. Então, lá no intestino delgado, a gente tem a absorção do cálcio. Se por acaso eu tenho uma verminose em nível intestinal e aquilo acaba escarificando, vai danificando a mucosa intestinal, eu, consequentemente, vou ter uma deficiência na assimilação do cálcio. E isso pode, então, levar o animal a buscar cálcio em outras fontes. Na parede, muitas vezes na parede você tem cal. Você tem lá a fonte de cálcio. O animal começa a lamber a parede, começa a morder a parede, mas, novamente, lembrando que a saúde do animal, assim como a saúde humana, não é exata e, às vezes, pode ser uma coisa completamente diferente, alheia à nutrição ou mesmo à verminose. Tá? Mas, nesse caso, quando relacionado à nutrição, o animal ele pode buscar outras fontes nutricionais para suprir aquela deficiência que o organismo está apresentando. Entendi. Agora uma dúvida pessoal até, sobre esse negócio de nutrição. Aqui, como eu falei, a gente tem gatos e cachorros na mesma casa, né? Os gatos são todos, têm 2, 3 quilos, são bem pequenininhos. Os cachorros, tem uma cachorra que tem mais de 20 quilos ali. Já aconteceu de eu botar ração para as gatas e para as cachorras também, as duas têm ração, mas quando eu chego no dia seguinte a ração das gatas acabou porque provavelmente uma das cachorras foi lá e comeu. Tem algum problema
esse intercâmbio de rações aí, tipo, Tem, cachorro, meio de gato? tem sim. Tem problema principalmente para o gato, tá? Vai ficar Principalmente sem para o comida. gato. Por quê? Não, pensando por esse, eu não tinha pensado por esse lado, mas essa é uma dúvida bastante frequente na clínica veterinária, porque muitas vezes é engraçado até, porque quem só tem cachorro, só quer ter cachorro até o dia que pega um gato e se apaixona pelo gato e a população de gato vai aumentando na casa daquela pessoa, né? Então nós temos lá um tutor que tem cão e que tem gato. Primeira coisa, a gente tem que compreender a fisiologia do animal. Cachorro deve ter horário específico para comer. A gente, assim, evita a obesidade. Tá? Tem que ter horário específico. Geralmente, a maior parte dos cães, eles têm maior apetite no período da noite. Então, o que a gente faz? Isso varia de acordo com o tamanho, porte do animal, varia de acordo com a qualidade, o tipo de ração. Então, quando você compra um pacote de ração, no verso sempre tem lá as especificações de quanto você tem que fornecer. O que eu geralmente aconselho é a gente fornecer de 2/3, de 1/4 a 2/3 de ração pela manhã e o restante à noite. Sim, mas meu animal não come nesses horários. Veja, eu ofereço a ração para o animal, deixo ali 15, 20 minutos. O animal não comeu? Tira. Mas tira mesmo de você passar até a próxima refeição sem alimentação. O animal, com o passar dos dias, ele vai começar a notar que se ele não comer naquele horário, ele vai passar fome. Isso é judiado do animal? De início, sim. Mas a gente consegue controlar uma série de patologias, uma série de doenças que são advindas do excesso de ração. Ah, mas eu prefiro dar alimento uma vez só para o meu cachorro, uma vez à noite só para o meu cachorro. É mais cômodo, eu coloco, ele já come tudo. Tem problema? Principalmente para as raças grandes. Você está me dizendo do seu animal, que é um animal, né, tem 15, 20 quilos, não é? Por aí, por aí. Tem um pouquinho mais de E 20. aí ele se alimenta e aí logo você aparece no quintal, aparece ali para brincar com ele começa a pular, começa a se mexer demais e existe uma patologia gástrica que nós chamamos de vólvulo gástrico. O estômago ele gira em torno do seu próprio eixo, o famoso virar o bucho, né? Então, essa questão de você dar alimentação uma vez ao dia, a gente deve evitar. Cão, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Fazendo isso, você também controla a obesidade. Se você dá alimentação para o animal na hora de dormir, excelente, porque ele entra num período que a gente chama de alcalose, né? Diminui um pouco a acidez sanguínea e o animal fica mais tranquilo. É o horário de dormir, é o horário dele dormir. Então, se você tem problema com o animal muito agitado, opte por dar alimentação para ele no horário de dormir. Sim, mas e o gato? O gato, preferencialmente, deve ter ração à vontade. Deve ter a ração disponível durante todo o dia. Por 2 motivos. Então, vamos lá. Tem problema o gato ele ingerir a ração do cachorro? Tem, porque o animal ele tem o gato ele já é um candidato sério a desenvolver patologias renais. E aí, se você tem uma acidose ou uma alcalose, o que seria isso? Um pH sanguíneo muito baixo ou um pH sanguíneo mais próximo de 6 ou acima de 6, tendendo a... Porque apesar de a gente chamar de alcalose, o sangue não fica perto dos 14, não é um pH 14, mas ele fica menos ácido, ele fica mais próximo da neutralidade. O que pode acontecer? Existem 2 tipos de cálculos renais que geralmente acometem os gatos, que é o oxalato de cálcio e também a estruvita. São 2 tipos de
pedras, né, que acabam acometendo o animal, e isso, em alguns casos, pode estar sendo acometido em virtude da alimentação à base de ração canina. Uma outra questão está relacionada com espaçamentos muito grandes entre uma alimentação e outra. E aí também você pode ter uma acidificação e depois logo uma alcalose após a alimentação, e isso pode predispor o animal, com o passar do tempo, a ter sérios problemas renais. Então a gente precisa compreender um pouco, porque às vezes a gente acha que a forma de lidar com o cão é a mesma forma que eu vou lidar com o gato. Ah, criei cachorro a minha vida inteira, eu vou tratar o gato igualzinho. Ou o inverso, né? Criei gato, estou acostumado com o meu gato aqui, agora eu vou pegar um cachorro, o cão é mais próximo, né? Ele é mais sociável do que o gato, vou tratar da mesma maneira. Então, é um cuidado que a gente tem que ter e respeitar a fisiologia de cada um dos animais. Eita, é mais difícil do que eu esperava, então. Mas uma coisa, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Você estipulando horários para o seu animal comer, para o seu cão comer, fica mais fácil, porque você consegue separar o cão do gato, o animal come, você tira a vasilha e acabou. No caso do gato, o cachorro que come a comida do gato pode dar um pouco mais de trabalho, mas aí o ideal é que você prepare a sua residência para poder colocar esse animal também, o seu gato. Porque aí você já vai colocar a alimentação dele num espaço mais alto. Gato gosta disso. Existe até vários kits aí na internet que você... E pode mandar fazer também, claro. Gato gosta muito das alturas. E aí, para quem tem gato, pode colocar várias prateleiras, né, dispostas ali em um único cômodo ou em vários cômodos da casa, e o animal pode subir. Em um desses patamares, você pega e coloca a ração. É uma coisa que é atrativo para o gato e também evita que o seu cão tenha acesso à alimentação do gato. Vai ser alto para ele, né? A não ser que ele suba também nas prateleiras. Se ela subir, quebra a prateleira. Tem duas dúvidas aqui da Gisele. Ela falou, numa delas, ela falou que algumas clínicas suspenderam o serviço de tosa por um tempo lá em Bonfim, que ela é de Bonfim. Sim. Isso daí é porque a tosa é perigoso nesse momento de transição, alguma coisa assim, ou é só para evitar aglomeração mesmo? Não, a questão é que muitas vezes o banho e a tosa, eles acontecem num espaço reduzido e tem aquele carreamento do vírus na pelagem do animal. O animal funciona como um tapete, né? Ele leva ácaros, ele leva vírus, ele leva bactérias, fungos, e para onde ele vai, ele acaba levando. Mesmo que você use ali do banho com sabão, e depois você vai precisar secar o animal. Vai precisar secar o animal e aquele secador acaba espalhando tudo no ambiente. Todo o serviço relacionado ao cuidado básico do animal, ele é considerado como um serviço essencial. Então, apesar de Bonfim, nós não temos clínica, algumas clínicas não estarem funcionando, muitas ainda continuam em atividade. A gente tem os animais que muitas vezes eles ficam no ambiente doméstico. Eu usei aqui a analogia com o tapete, né? O animal acaba acumulando ali uma série de micro-organismos que, com o passar do tempo, isso pode causar patologias, doenças de pele no animal, doenças respiratórias no animal e também no próprio tutor do animal. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e eu falava, né, que nós que gostamos do animal, a gente acaba muitas vezes adotando aquele animal como membro da família. E o animal dorme conosco na cama, o animal fica conosco, passa o tempo todo, a quarentena toda conosco dentro de casa. E é difícil você não abraçar, não beijar, não pegar no colo e tente controlar o seu filho a não fazer isso. Não tem como. Um filho que, às vezes, quem tem
filho bebendo, que a chupeta cai no chão, você vai, a criança leva para a boca. Né? A criança que tem o hábito de chupar o dedo, tá lá brincando com o cachorro, dali a pouco a mão na boca. Por mais que você fale, olha, vai brincar com o animal, lava a mão para depois comer. Então, o ideal é que a gente, ele é um cuidado básico, ele é um cuidado essencial. As clínicas, elas continuam, algumas clínicas, alguns pet shops continuam com esse serviço, mas muitos suspenderam, até mesmo para ter o controle da saúde do tosador, da pessoa que faz o banho e tosa nos animais. Aquilo fica um ambiente fechado, né? Fica um ar viciado ali. Em alguns casos, você vê que existe a preocupação com o bem-estar do trabalhador e também do próprio animal. E aí o proprietário, o dono do pet shop, ele coloca o ar-condicionado, né? Aqui na nossa região, muito quente, não tem como você ter um pet shop com um secador ligado, com água morna, e aquilo vira uma estufa. Mas mesmo assim, aquele ambiente fica viciado. Pensando nisso é que algumas não, muitos dos pet shops acabaram suspendendo esse serviço prestado, né? Sim. Mais uma dúvida também nos comentários aqui, que também a Gisele falou que nesse tempo que está mais frio, ela estava usando roupa na cadelinha. Tem algum problema essa prática? Não, não tem problema, ainda mais Bonfim, ele tem um clima um pouco ameno, né? Eu acho que é interessante, sim, porque o animal está adaptado, assim como a gente tem a nossa adaptação no ambiente. Se você for pensar num animal de vida livre, o animal de vida livre, ele vai buscar uma toca, ele vai buscar um esconderijo, onde ele possa se aquecer um pouco mais, e os animais conseguem muito bem fazer isso, seja durante o dia, seja durante a noite, a depender até da espécie de animal. Se a gente for falar de animais que são os pecilotérmicos, que não têm o sangue quente, você consegue observar até isso com mais clareza. Mas o cachorro de vida livre, o gato de vida livre, ele vai buscar um espaço, um ambiente, onde ele possa se aconchegar e ter mais, aumentar ou diminuir a temperatura. No nosso ambiente doméstico, o que acontece é que o animal não tem opção. E aí, se a gente não cuida não controla um pouco a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida em ambientes frios, você pode sim acabar tendo um problema de saúde no animal. Diminui a resistência do animal, começa a ter problemas pulmonares, problemas respiratórios, que são típicos desse momento. Que aqui na nossa região, nós estamos vivendo um momento diferente. Eu estava ainda ontem comentando com a pessoa lá em casa, eu não me recordo, nesses 14 anos que eu estou aqui na região, não me recordo de ter tido um período mais ameno e durar por tanto tempo como está durando agora. É que eu me mudei para cá. Mas, trouxe o clima de Bonfim. Mas aí o que acontece? A gente em casa, a gente coloca roupa, a gente coloca edredom, coberta, né? O animal, ele não tem muita opção. E aí ele vai aonde ele consegue ficar mais quente. Então, Gisele, usar a roupinha é positivo. Depender do local onde você está, é importante. Agora, lembra que a analogia que eu fiz do animal, o pelo do animal funcionando como um tapete, é válido também nesse caso. E aí, se você mantém o animal com a roupa o tempo todo, ele vai ter problemas sérios de pele. Então é importante, se é um animal de pelo, esse é um cuidado importante da gente ter em casa, Gustavo, até muito mais do que o banho, que é a escovação. O fato de você escovar, você retira desse animal micro-organismos, pelos mortos, insetos que possivelmente ficam ali. Para animais de pelo curto e pelo médio, a principal escovação é no sentido contrário ao crescimento do pelo.
Você faz a escovação no sentido contrário ao crescimento do pelo, você remove ali as sujidades, a sujeira, o pelo morto e, ao mesmo tempo, você estimula a oxigenação da pele. Tem um tipo de escova que a gente chama de rasqueadeira, parecem vários alfinetes, pontas de alfinete ali, e você, pegando desde a cauda do animal e escovando no sentido contrário até a cabeça, você vai tirar o excesso de sujeira, vai tirar os pelos mortos e estimular a oxigenação da pele. Depois, só para deixar o animal bonitinho, é que você penteia, né? Vai fazendo o rasqueamento, a escovação, no sentido do crescimento do pelo. Mas a roupa é positivo, só precisa atentar, né? Chega a determinados momentos do dia que está mais quente, ou que você traz um animal para dentro de casa, tira aquela roupinha, dá uma escovada, permita que o animal tenha essa aeração, oxigenação da pele nesse momento, né? Continuando aqui com as dúvidas que apareceram, teve Sim. a Samara Regia, que falou que já descobri 3 coisas erradas que eu fazia com o meu cachorro. Ela tá bem, porque eu aqui tô morrendo de vergonha, né? Porque nem vou dizer quantas coisas erradas que eu faço, que eu descobri que eu fiz. A Liliane perguntou falou que alguns animais parecem estar sofrendo com uma depressão com esse confinamento, ou, porque ficam mais quietos, ou até estão meio que sentindo a depressão dos humanos, que também estão, né, ficando um pouquinho com problemas psicológicos, e estão reagindo a ela. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de problema? Tá, então vamos lá. Em relação à ansiedade, isso é típico de uma mudança na rotina no ambiente doméstico. Qual é a rotina normal, né? Qual é o nosso dia a dia? A gente acorda cedo, a gente levanta, a gente toma banho, vai, toma o café da manhã, sai de casa. O animal está adaptado com aquilo ali. Chega o final de semana, o animal também tem o seu reloginho biológico, ele sabe, apesar dele não contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele, no relógio biológico dele, no transcorrer da semana, ele sabe que depois de um ciclo de 5 dias, você vai estar em casa e vai permanecer em casa ali com ele. Diferente de você estar 90 dias dentro de casa com o seu animal. Da mesma forma que a gente tem uma mudança na rotina, agora que você está ficando direto dentro de casa, e existe toda a expectativa do animal no retorno do tutor dele para dentro de casa. Quando você sai de casa, você dá a impressão que o animal está triste. Quando você volta, o animal está com aquela euforia da chegada da pessoa dentro de casa, né, no ambiente do animal. Você estando dentro de casa, ele não tem aquela euforia, ele não tem aquela ansiedade, aquela descarga de adrenalina eufórica, sabe? De estar recepcionando, às vezes você ouve, quando você vira a rua, a esquina de casa, o cachorro já sabe que você está chegando. O gato ouve tocar o telefone em determinado horário, já sabe que você está chegando em casa. Você está mudando a rotina. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente está... Eu digo a gente de maneira geral, né? Nós estamos preocupados com a ansiedade do animal nesse momento de pandemia. Mas é bem possível que a gente comece a ter maiores problemas de ansiedade, que a gente chama de ansiedade por separação, no pós-pandemia. Porque aí você vai deixar de ficar com o animal no ambiente doméstico para poder trabalhar, para as crianças poderem ir para a escola, e o animal... não é o caso de todos, mas o animal vai voltar a ficar sozinho. E aí vão surgir os grandes problemas. Isso a gente vê muito quando as pessoas vivem em apartamentos, o animal não tem muito espaço para poder gastar aquela energia que você comentou, e de repente o animal começa a se lamber. O animal fica lá se lambendo, aquela ansiedade, né? Fica lá se lambendo, até que arranca pelo, ele começa a se morder, ele tira a musculatura, ele tira a pelagem, ele tira a pele, tira a pelagem. Eu já atendi animais que essa automutilação chegou à amputação do membro. Nossa. Porque o animal, literalmente, ele comeu toda a extremidade.
aquilo gera desconforto, atrai moscas, isso predispõe o animal a uma série de infecções, além da chamada miíase, né, que é a proliferação das larvas das moscas. Aquilo gera um mau cheiro e muitas vezes poderia ter sido contornado com um tratamento clínico. Claro, aqui não cabe a gente ficar falando sobre medicamentos nem nada, mas a busca por um médico veterinário para entrar com uma terapia. Hoje tem uma série de terapias. Tem terapia desde a homeopática, aquela base de florais, a alopática, que a gente utiliza, então, de drogas, das sintéticas, né, as artificiais, para você poder diminuir um pouco, controlar a ansiedade. Alguns medicamentos são até de utilização humana, outros são restritos à medicina veterinária, mas aí você precisa avaliar qual é o grau de ansiedade do animal, avaliar qual é o gatilho, o que está gerando aquela manifestação da ansiedade. E vou te dizer que uma das principais ansiedades e das mais severas é a ansiedade pela separação, por separação. Essa é uma das mais difíceis de você controlar, porque acontece na hora que você sai de casa. Na hora que você sai de casa, o animal começa a se lamber, o animal começa a destruir as coisas. Tem animais que a ansiedade, o animal não se lambe, ele não se automutila, mas ele mutila a casa. Ele detona a casa, ele destrói móveis, ou ele começa a brigar com outros animais. Na sua ausência, porque existe a hierarquia também, compreender essa hierarquia na constituição social do cão, onde na maior parte das vezes você tem uma hierarquia, um grau de importância das pessoas que moram na casa, compreender como funciona a matilha do cão, né? E ali você, geralmente, é o lobo alfa, seria o alfa, o cão alfa, sai você, sai sua esposa, sai a criança. Você tem em casa 3 cães. E alguém vai ter que ser o líder. Alguém vai ter que ser o líder. E alguns problemas, eles até surgem quando a pessoa ela adota um animal jovem. Ela pegou um animal jovem, no início, aquele animal ele é submisso ao mais velho, só que pode acontecer, de um determinado momento, ele, na cadeia hierárquica, ele querer tomar o lugar na condição social que aquele alfa está vivenciando. E aí você tem os problemas. Uma forma que você tem, né, quando os problemas eles são recorrentes, é a agoradectomia, a castração, né, seja a do macho ou da fêmea. Geralmente isso acontece mais com os machos, tá? Mas o fato de você castrar o animal, você diminui essa competitividade, você diminui a demarcação territorial e ainda diminui quase que a probabilidade de zero, uma estatística de 0% de desenvolver algumas patologias, algumas patologias de ordem hormonal, reprodutiva ou até mesmo comportamental. Certo. A Liliane perguntou aqui que os florais podem ser usados para excesso de energia também, né? Sim. Da última vez que eu fui no pet shop, eu vi vários florais para várias coisas. Funciona mesmo? Sim. Eu, particularmente, nunca trabalhei com florais, nunca trabalhei com elementos homeopáticos, né? Mas hoje a gente vê que nós temos uma série de terapias alternativas e que, aos poucos, elas têm tido espaço no meio veterinário e com excelentes resultados. Uma delas que tem tido bastante resultado é a acupuntura. A acupuntura é uma terapia alternativa, ela não deve ser o principal tratamento, mas que surte bons efeitos. Em relação aos florais, nós temos especialistas que hoje trabalham apenas com florais, apenas com homeopatias, outros que só trabalham com uma determinada espécie de animais, isso são especializações. Mas toda terapia,
ela deve ser encarada como, esse tipo de terapia deve ser encarada como uma terapia alternativa e complementar. No caso de uma infecção bacteriana, infecção fúngica ou mesmo viral, você tem que entrar com os antimicrobianos, você tem que entrar com o antiviral. Do contrário, você não adianta tratar com os florais, com a homeopatia, porque aquilo só vai ter resultado a longo prazo. O pouco que eu tenho de experiência com a homeopatia, porque em São Paulo nós, no ano de 2001, 2002, começaram a surgir as farmácias veterinárias e eles faziam uma série de manipulações, inclusive homeopáticas, e foi o pouco de experiência que eu adquiri na clínica veterinária com homeopatia, com os florais. Mas hoje, para você ter uma ideia, até nós temos uma professora que aplica isso aqui na instituição, a professora Keila, ela trabalha com o Reiki. E aplicação de Reiki também à distância, aplicação de Reiki no animal, eu acho que tem uma série de fatores envolvidos aí, que é você transferir a sua energia para o outro, transferir a sua energia para o animal. Não estou entrando aqui no mérito científico, tá? Não estou entrando aqui no mérito científico. Mas que também é uma terapia alternativa, uma terapia adicional para você poder aplicar no seu ambiente da clínica e mais uma alternativa para o seu animal, né? Certo. A última pergunta, a gente já meio que passou do horário combinado, mas espero que não tenha problema. O Fabrício Não, para mim perguntou não tem problema algum. O Fabrício perguntou ele falou que vê pessoas que residem no interior de Petrolina matando e consumindo a ribançan. Além de Sim. violação da lei, tem algum perigo esse consumo? Eu juro que eu tive que pesquisar o que é esse Arribansan. Eu vou te dizer, eu não sabia, quando eu vim para cá, eu não sabia o que era ribançã, né? Mas geralmente ela é uma ave pequena, e você vê grandes revoadas desses pássaros, e como que eles geralmente fazem a captura desse animal? Matando, né? Ou usa espingarda de chumbo, ou usa cartucheira. Quando eu cheguei aqui, que um amigo me chamou para comer a ribançã, eu não sabia o que era. E você come a ribançã, ela inteira. Eles colocam para fritar e você come a ribançã inteira, com osso, com tudo, ele fica crocante, né? Mas foi só essa vez, nunca mais comi, pensando por uma série de questões, né? Primeiro, a questão legal, esse predatismo humano em relação ao animal silvestre de vida livre, ele é legal, ele dá cadeia, é passível de multa. Agora, pensando, eu acho que essa foi a principal questão que talvez Fabrício tenha levantado, diz respeito à questão sanitária. E aí, o consumo dessa carne que está sendo abatida ali, primeiro que você não tem, lógico, uma inspeção, né? O animal da natureza diretamente para o seu prato. Segundo, que você não sabe por onde aquele animal passou. Não sabe o que aquele animal pode estar trazendo para dentro da sua casa. Mesmo que você... Às vezes a gente ouve muito, né? Coelhos, aquele mocó, que é o preazinho, as galinhas da Angola, que são criadas livre, patos também, de vida livre. Às vezes a pessoa traz tatu. Então, não é só a ribançã, mas tem uma série de outros animais que fazem parte da cultura. Não vou dizer só cultura local, não, cultura regional aqui nordestina, mas esse consumo, ele faz parte de determinadas culturas do país todo. O consumo de cobra, consumo de jacaré, mas quando eu cheguei aqui especificamente, uma professora, que ela até nem está mais aqui na instituição,
ela hoje ela é professora na Federal de Pernambuco, e ela chegou e falou, Marcelo, você já ouviu falar que o tatu, ele transmite a hanseníase, a lepra? Para mim, Gustavo, era uma coisa nova. Para mim era uma coisa nova. E quando a gente começa a conversar com pessoas, com pesquisadores aqui da região, você nota que realmente isso é verídico. Não existe, assim, estudos mais refinados, mais pormenorizados sobre a transmissão da hanseníase, mas esse micro-organismo ele já foi diagnosticado no tatu. E ele pode, sim, acabar transmitindo a hanseníase. Saber como ele transmite a hanseníase para o ser humano, aí é difícil, porque como é que se transmite? Geralmente em lugares fechados, né, com íntimo contato. Será que aquele tatu ele podia ser criado de maneira doméstica e com o passar do tempo ele ficasse pronto lá para o abate, esperando só ele encorpar, ele crescer, pronto para o abate? Ou será que simplesmente o fato de eu ir na natureza, tirar aquele animal da natureza, matar aquele animal e trazer, abater aquele animal e trazer para consumo, será que ele já não está transmitindo a hanseníase para o ser humano? E aí eu posso te falar, eu orientei uma dissertação de mestrado em 2013 para 14, era uma profissional da enfermagem, a Érica Carolina, foi a primeira dissertação do nosso programa de pós-graduação, Ciências da Saúde Biológicas. E a hanseníase, ela tem uma alta incidência aqui em Petrolina. E aí não é raro, para você que está chegando agora aqui em Petrolina, não é raro você ser convidado para ir na casa do fulano de tal, na festa do fulano, e lá eles servirem o tatu. Né? Será que... E aí a pergunta, né, que a gente não traz a resposta. Será que isso não pode estar sendo o fator desencadeador da grande incidência que a gente tem aqui na nossa cidade? E aí eu vou te falar uma coisa. Eu moro na Vila Eduardo, que é um bairro aqui de Petrolina. É um bairro muito grande aqui de Petrolina. E anteriormente, a gente tinha poucos locais, unidades básicas de saúde de notificação. Nesse trabalho que essa minha orientada fez, ela observou que a maior parte dos casos de tuberculose e hanseníase estavam lá na Vila Eduardo. Eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu estou morando? Mas na realidade, o que acontecia? Como a unidade de saúde, o posto de saúde da Vila Eduardo, ele era o ponto de notificação dessas doenças, acabava que tudo era notificado lá, aqueles casos que aconteciam nos perímetros rurais, no perímetro rural que aqui a gente tem os chamados projetos de irrigação, para quem é daqui sabe muito bem o que a gente está dizendo, mas aqui a gente tinha, os casos notificados vinham todos para a Vila Eduardo. E aí, claro, a maior quantidade de casos aqui, sob o ponto de vista estatístico, no município, aconteciam ali na Vila Eduardo. Então, isso me assustou, mas hoje já estou um pouco mais tranquilo, porque isso além de estar mais pulverizado aqui os centros de notificação, né? Esse negócio de comer tatu e hanseníase e tudo mais, a gente tem que lembrar que a gente está nesse isolamento social, muito provavelmente porque alguém comeu um animal selvagem, um animal silvestre, e pegou a doença que passou para o humano e agora a gente está nessa, né? Então é bom cuidar com essas coisas de animais silvestres também, né? Com certeza, a gente não sabe, retornando ali ao questionamento do Fabrício, a gente não sabe por onde esse animal andou, se ele tem alguma doença congênita que ele trouxe já da vida placentária dele, né, da mãe dele. Mas você fala, não, esse animal eu crio desde que nasceu. Mas você não sabe se a mãe tinha alguma doença que seria congênita, estava lá no organismo materno e que passou para ele. E isso, olha só, a gente está falando só dos aspectos que são infecciosos.
mas você pode ter algo ali naquele organismo que pode gerar uma grave intoxicação no ser humano, mas que para o animal é muito tranquilo, né? Que ele conviveu muito bem com aquela patologia, conviveu muito bem com aquela doença, que para ele, na realidade, nem é doença. Eu vou te dar um outro exemplo, já que a gente trouxe a situação do animal exótico. Não é raro, principalmente nas regiões amazônicas, o consumo de jabuti, de tartaruga, né? E esses animais, eles são fonte natural de algumas bactérias. Bactérias que provocam diarreias, que provocam transtornos de ordem gastrointestinal no ser humano, mas que para eles não trazem problema algum. E aí o que acontece? A gente leva o jabuti para dentro de casa, não é só o consumo, não. O jabuti para dentro de casa, eu trabalho muito com tartarugas, com quelônios, tanto na fisiologia como anatomia, né? Com esses animais. E só o fato de eu ter esse animal no ambiente doméstico, a criança vai lá, brinca com o animal, e eu vou te dar um exemplo, que esse é o exemplo que a gente mais observa, que é a salmonelose. A salmonela, ela faz parte da microbiota da tartaruga e do jabuti. A criança vai lá, brinca com a tartaruga, e aí você fala assim, não, lava a mão, mas você não sabe aonde mais essa criança passou a mão, você não sabe por onde mais o jabuti ou a tartaruga ele transitou, a criança vai lá, coloca a mão, já logo está fazendo outras coisas, e você acabou criando um problema de salmonelose, não só no seu ambiente doméstico, para a sua família, mas aquilo pode se propagar para outras pessoas também. Então, animal silvestre, como o próprio nome diz, ele tem que estar na selva, ele tem que estar no seu ambiente natural, né? Ele não tem que estar no ambiente doméstico. Isso aí, a gente, por mais que a gente... Isso é muito do ego do ser humano, né? De querer ter cada vez coisas diferentes, isso levou à extinção de uma série de animais. Tivemos problemas aí no passado com o mico-leão-dourado, mais recentemente com a ararinha azul, que agora está voltando para o Brasil e está sendo, aos poucos, reintroduzida no ambiente natural, no seu habitat, mas não é só por isso, mas também pensando sobre o aspecto sanitário da situação, né? Perfeito. Eu acho que a gente já está meio que com a hora bem adiantada aqui. Tem mais alguma coisa que você quer complementar, alguma coisa do que a gente já Não, falou? eu acho que todas essas abordagens são abordagens extremamente válidas que a gente fez. Agora, eu só queria fazer um adendo em relação, que é uma breve consideração a respeito da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma doença que ela é transmitida através das fezes de gatos e que muitas vezes agora, principalmente nesse ambiente, né, que a gente está muito recluso, já vão começar a acontecer as gestações, gestação humana, né? E as pessoas vão querer se desfazer dos gatos. Esse é um grande mito acerca da toxoplasmose, porque o gato ele vai eliminar o toxoplasma, que é o micro-organismo que gera a toxoplasmose, somente por um determinado período de infecção e um determinado período de vida dele. Depois, ele não elimina mais. Então quer dizer que a mulher grávida ela não pode mais trazer gato para dentro de casa? O mesmo cuidado que a gente tem no dia a dia, né, de você não vai manipular as fezes do animal com as mãos. Você vai tirar com um pedaço de papel, um pedaço de plástico, uma pazinha específica para poder recolher aquelas fezes. Agora, no caso da toxoplasmose, com relação aos gatos, isso que às vezes a gente observa, né, o médico ele dá o diagnóstico
da gestação, todo mundo já fala, não, se livra do gato, não pode pegar gato, o gato vai transmitir doença para você, vai transmitir a toxoplasmose, vai gerar microcefalia, vai gerar distúrbios de ordem ocular, auditiva. Pode acontecer se a pessoa ingerir o cocô, Ninguém vai ingerir as fazer isso, fezes, né? mexer nas fezes do animal e levar a mão na boca. Então, é uma coisa só que a gente precisa desmitificar, porque o gato sofre muito com relação a isso. Tá? Então, agora vai passar o período de quarentena, as famílias possivelmente vão aumentar e quem vai acabar sofrendo também, por tabela, são os gatinhos que vão acabar sendo rejeitados e sendo largados na rua. Mas, para finalizar, quero agradecer muito essa sua iniciativa. Sei que não foi só sua, mas também da Liliane, Sim, né? sim. Principalmente então, dela. agradecer. Então, pronto. Você literalmente pôs a cara, né? Mas é que dependendo da live vai ser eu, dependendo da live vai ser ela, a gente tá vendo que ótimo. cada um faz algumas. Mas olha, eu acho que é fundamental, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica, em divulgar um conhecimento que vai servir para os nossos graduandos, para os nossos alunos, e esquece de também levar algumas informações para a nossa comunidade, para a comunidade de maneira geral, que cria alguns mitos, algumas incertezas, algumas expectativas e perspectivas no que diz respeito aos animais de maneira geral, e que isso eu estou falando e puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que desde da sua primeira live, eu acho que até tratando questões relacionadas à economia, ao cotidiano, eu acho que as diferentes frentes que você pretende abordar, elas são de uma valia sem igual e precisa ser muito divulgado. Às vezes, a gente deixa de participar de uma determinada live, um determinado assunto, porque não toma ciência, não toma conhecimento daquilo. A gente precisa divulgar bastante, sim. Como é uma parceria sua hoje, até atuando como diretor de Relações Internacionais dentro da Pró-Reitoria de Extensão, a gente precisa divulgar, precisa estabelecer esse contato com a comunidade nacional e até, agora puxando a sardinha para o seu lado, trazendo também palestrantes que sejam de fora e que podem agregar valor para determinados assuntos que muitas vezes sequer são debatidos, discutidos no âmbito nacional. Agradecer pelo convite, por ter lembrado do meu nome, e parabenizar você e a Liliane por essa iniciativa. Obrigado. Eu que agradeço pela verdadeira aula que você deu aqui nessa live. Tem muita coisa que eu aprendi, acredito que todo mundo que acompanhou e que pode assistir depois, né? Essa live vai ficar salva, as pessoas vão poder assistir depois, também vão aprender bastante. Muito obrigado mesmo, professor. Não tenho palavras para agradecer essa live, o quanto eu aprendi nessa live. Nada a agradecer, Gustavo. Precisando, a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Valeu. Boa noite, professor. Forte abraço. Tchau. Essa foi a live sobre cuidados com pets, né? E na terça-feira, na próxima terça-feira, a gente vai ter uma live com o professor Paulo Ramos, do Colegiado de Ciências Sociais, em que a gente vai discutir quais são os efeitos da pandemia na sociedade na nossa sociedade, né? O que isso vai acontecer, tanto agora quanto pós-pandemia? Quais são as mudanças que a gente vai sofrer na nossa comunidade? Se teve duas perguntas que aconteceram aqui que não deu tempo de responder por causa da hora, mas daí eu vou falar com o professor Marcelo para a gente fazer alguns vídeos ou tentar responder de alguma forma isso. Bom, boa noite a todos, obrigado para todo mundo que acompanhou e até a próxima live que vai ser na terça-feira. Obrigado.